Então, estamos de volta aqui no terceiro capítulo dessa série Meu Primeiro Emprego na TI. E agora eu estou de volta aqui com meus 3 mentorados aqui, né? Esses 3 jovens que têm esse desafio de conseguir o primeiro emprego na TI. E o assunto de hoje ele é muito interessante porque a gente vai falar sobre uma questão que mais pega nas empresas, assim, sobre uma questão que as empresas mais reclamam, que é sobre as habilidades comportamentais. Já virou até uma frase que eu escuto muito de outros empresários, é que a gente contrata as pessoas pelas habilidades técnicas que elas têm, mas acaba demitindo elas pelo comportamental. Então, vou dar até alguns exemplos do que a gente já viu na prática lá no escritório, e claro, sem citar nomes assim, mas que é uma coisa que às vezes chega a dar uma pena de ter que desligar aquele colaborador por causa que ele tem um comportamento que está ficando inadequado com a empresa, inadequado com a cultura, e às vezes são apenas coisas simples, são coisas que é muito fácil a gente ajustar isso, e eu acho muito importante a gente falar sobre isso, por causa que às vezes ninguém nos ensinou isso, né? E normalmente não tem um curso, nem uma faculdade, nem nada que fale sobre isso. Então a gente vai falar bastante sobre essa questão das soft skills, né? A gente já fez um alinhamento que foi até o capítulo passado que eu gravei falando sobre a parte do conhecimento técnico, né? Então, vocês estão nessa jornada aí de adquirir essa trilha de conhecimento para a gente incrementar no currículo. E na segunda parte desse capítulo, a gente vai estar falando sobre como organizar o currículo, como organizar o LinkedIn, como chegar nessas empresas, como se divulgar isso, né? Tanto nas agências de recrutamento, quanto propriamente direto nas empresas. Eu até gostaria de deixar uma pergunta aqui. Vocês alguma vez já pensaram sobre essa questão das habilidades comportamentais quando foram pensar no primeiro emprego? Alguém já comentou alguma vez isso com vocês? Já. Comigo já. Que tipo de situação aconteceu assim? Minha mãe sempre me disse, né, a gente chegar bem vestido nos lugares, né, para mostrar que a primeira impressão é que fica, né? Então, sempre chegar bem, se comportar bem, dizer muito obrigado, sempre me ensinou esses modos. Muito bem, e o bem vestido às vezes não é o cara tá usando roupa de marca, né? O bem vestido é, cara, uma camisetinha da Renner lá, sem fazer propaganda da Renner, né? Mas é isso aí, cara, camisa polo. Sabe que uma coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a trabalhar como empresário, assim, que daí eu visitava diferentes tipos de clientes, quando eu ia no escritório da advocacia, lá até o estagiário usa terno, né? E aí, às vezes, eu cuidava até o tipo da roupa que eu ia colocar e colocava uma roupa mais ajeitada para estar também meio que alinhado naquele ambiente que eu ia estar. Então, a gente tem que cuidar isso também, né? Às vezes a gente vê na empresa, na indústria, muito normal, assim, o pessoal usar uniforme, ou às vezes quando não tem essa questão do uniforme, tu vê que o pessoal vai de qualquer jeito, né? Bermuda, chinelo de dedo, camiseta de time de futebol. Na TI a gente tem que estar mais neutro até, né? Porque a gente está atendendo vários clientes quando a gente faz algum atendimento presencial, mas a gente está dentro de um ambiente corporativo, né? Então essa questão é bem importante. Isso que tu falou agora até me lembrou uma vez que eu recebi uma indicação de um jovem ali que queria trabalhar com nós, veio por um amigo dele e tal, e aí quem me indicou só falou assim, dá uma olhada no Instagram dele antes. E aí eu fui lá olhar no Instagram. E o cara tinha o cabelo azul. E aí eu, nada contra, quem quer pintar o seu cabelo, pinta qualquer cor, né? Mas eu pensei, como que eu vou mandar um cara com o cabelo azul e atender um cliente meu? Esse cara é a imagem da minha empresa. Então, eu não quero que isso aconteça. Já nem chamei o cara para entrevista. Porque é aquilo ali, o cara vai chegar lá, ele tá usando o uniforme da empresa, a gente tem uniforme, hoje tudo certinho e tal, mas eu não quero que o meu cliente lá chegue lá e olha o cara com o cabelo azul. Não, isso para mim tá desalinhado com o perfil da empresa, né? Também, se for para ver, tipo, nos dias de hoje, as pessoas têm cabelo pintado assim, sempre representam assim aquela pessoa assim que o pessoal fica meio que tipo, com o pé atrás. Não são assim. Mais rebelde, assim, né? Exatamente, mais rebelde. As pessoas que têm com o cabelo mais, tipo, os nossos, assim, por exemplo, são pessoas assim que mais são bem representadas, assim. Eu acho que a gente tem que passar. Não precisa chamar atenção, né? Tem que ter aquele aspecto mais neutro, assim, bem organizado. Até porque eu acho muito que acontece o seguinte: se a pessoa ela consegue se organizar no formato que ela tá vestida, assim, tá alinhado, cabelo ajeitado, não tá com aquela cara que parece que caiu da cama e veio trabalhar, né? Tinha uma amiga lá que eu brincava, dizia, tu tombou da cama e apareceu na empresa. Porque nem os cabelos ajeitavam, ainda mais uma mulher, ficava mais feia ainda, né? Pra mim, isso passa a imagem de desorganização.
Se a pessoa é desorganizada com a higiene pessoal dela, com o cuidado pessoal, como que ela vai ser organizada no trabalho? É a primeira coisa. Já entrevistei cara, que o cara chegou lá que acho que nem banho tinha tomado. É sério? Daí tu pensa assim, cara, já começa ali, já, antes do cara abrir a boca já ficou uma imagem totalmente negativa. Eu vou conviver com esse cara todos os dias dentro da empresa aqui. Tenso, né? Antes de qualquer pergunta, qualquer coisa, já fica meio assim, né? Não, e aí tu fica imaginando aquele cara trabalhando todo dia ali na empresa. Pois é. Então o cara não tem modos, o cara não se organiza, não tá bem apresentado, assim, né? Que seria o básico disso, né? Chega a ser até estranho nós estar falando sobre isso, que era coisa que se esperava que viesse ao natural, mas a gente tem que falar sobre isso. E complementando isso aí, apesar que ainda tem pessoas assim que pensam, eles não podem querer julgar a pessoa pela aparência. Então, sabe, tem uns que tem isso aí na cabeça, eu vou assim. Se me julgarem, tá azar. E eu sei o que eu tenho que fazer. Que a minha aparência é outra coisa. Só que o que acontece? Assim. A empresa não tá nem aí se o cara não quer ser julgado pela aparência. Exato. Ela não vai daqui a pouco falar especificamente pro cara isso. Mas todo empresário e toda empresa que é organizada, com certeza ela tem uma preocupação das pessoas que estão trabalhando lá, se elas estão respeitando um padrão que está alinhado com a imagem da empresa. A minha empresa é expressamente regrada nisso. A gente tem que entrar, a gente tá com o uniforme, tudo certinho, não pode ter mais nenhum tipo de camiseta. A camiseta da empresa, o uniforme da empresa, o sapato da empresa. Eu acho ótimo isso, porque isso passa uma imagem de organização da empresa. Passa uma imagem, assim, até de credibilidade. E eu atendo vários tipos de clientes em vários setores diferentes. Cada vez mais eu vejo essa organização que lá no passado era meio que cada um vai do jeito que quer. Porque passa uma credibilidade enorme, né? Tu entra num chão de fábrica, lá tá tudo organizado, tá tudo muito... Mesmo que seja um serviço que faça sujeira, mas tá organizado, tá alinhado, as pessoas estão alinhadas. É outra coisa, né, cara? Uhum. E aí, principalmente, quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego. Então, a gente chegou lá e aí, pegando até antes a nossa foto que a gente vai botar lá no nosso perfil. A nossa foto que tá no WhatsApp. Então, o cara vai olhar pra foto do WhatsApp, vai olhar o tipo da foto, dizendo, esse cara aqui é meio doido. Nem vou chamar esse cara aqui. Entende? Ou, nesse caso aí, eu fui no Instagram do cara lá. E hoje a gente faz isso no escritório. A gente pega e olha como é que é a foto do cara que tá no Instagram, no WhatsApp, como é que é o perfil dele que está no Instagram, o que ele posta, para tu já entender o tipo da pessoa que tu tá talvez trazendo para vir trabalhar junto contigo. E é tão importante essa parte comportamental, porque eu já sei hoje o padrão que é os colaboradores ali do meu escritório. Se eu colocar uma pessoa diferente no sentido de modos, de comportamento, de jeito... já dá um problema imediato. Eles não gostam. Entendeu? E não é porque eles são ruins, eles são pessoas maravilhosas, adoro eles. Mas foi o que a gente criou na empresa. Porque eu e meu sócio, nós somos assim. A gente gosta das coisas organizadas, a gente gosta do ambiente que não seja uma gritaria, uma confusão, que seja silencioso. Tem brincadeira no horário certo, tudo. É um ambiente descontraído. Mas tem um perfil de como funciona. Então, todo cara que chega ali e senta antes da gente conversar com ele para saber as habilidades técnicas do que a gente já viu até um pouco no currículo, a gente faz esse olhar assim e dá aquela pré-analisada, já é automático. E aí, durante a entrevista, a gente vai vendo o que o cara tá falando. Para justamente tu saber se aquele comportamento e o jeito que o cara tem vai dar certo dentro da empresa. Então, é uma coisa que a gente tem que falar sobre isso. Eu anotei aqui algumas soft skills aqui pra gente ir debatendo. Por exemplo, a parte da comunicação, né? A gente estava começando, antes da gente começar, a gente estava conversando ali, né? Que tu é mais tímido, né, Henrique? Mais quieto. Na entrevista, é extremamente importante a gente trabalhar essa comunicação. E a gente vai falar da parte da entrevista, a preparação da entrevista, num próximo capítulo. Mas a gente tem que ter a comunicação medida. Tanto não pode ser de menos, quanto não pode ser de mais. Então, por exemplo, teve cara que chegou lá para entrevista. Aí o currículo dele era normal, tinha umas habilidades técnicas ali, tudo mais, tal, já tinha trabalhado num outro lugar. E aí eu perguntei para ele, e aí, lá na tua empresa, lá, que tu trabalha no setor de TI, o que tu faz lá? E aí ele, eu conserto os computadores. E parou. Daí eu disse, tá, mas
Me explica mais como é, que software que tu utiliza, que tipo de configurações que tu faz, até para já entendendo algumas coisas técnicas, né? Não, quando tem problema lá, o pessoal me chama e eu resolvo tudo. Daí eu disse, tá, mas e fui tentando, né? E o servidor, tu mexe no servidor, mexo em tudo. A entrevista dele durou 2 minutos. Eu disse, tá bom, cara, então, muito obrigado por ter vindo e tal. A gente tem que se comunicar, porque o que vai acontecer? Se tu tem uma comunicação boa, tu consegue, na hora da entrevista, mostrar o teu valor também. Mesmo que a gente tenha ali, que nem a gente vai atrapalhar aqui no currículo, um conhecimento técnico que vocês estão adquirindo agora, não tem a experiência que eles pedem, mas tu tendo uma comunicação boa, o cara vai olhar e já vai ver assim, não, esse cara aqui ele tem um potencial, por mais que ele seja tímido, mas ele se esforça, porque ele vai atender um usuário, então ele vai chegar lá com o usuário, com modos, com respeito, ele vai falar com as pessoas, ele vai tentar ajudar as pessoas. Então, não pode ser também o cara totalmente fechado, que não consegue chegar lá e falar com o usuário, ou truculento. A gente já teve também, não com nós, felizmente, assim, de colaborador que foi mal educado, truculento, mas eu já vi nas empresas assim, que tu pensa, meu Deus, esse cara, o que ele tá fazendo aqui? Ele parece um cavalo tratando as pessoas. Então, cuidar isso também, sabe? Porque o usuário, ele começa a notar. Assim como, às vezes, o profissional do suporte que está atendendo o usuário, ele nota o usuário do outro lado lá com uma certa rispidez, assim, que o cara podia se comunicar melhor. Pro lado de cá, nós que estamos ali para resolver problemas do usuário na ponta ali na área de TI, a gente tem que se comunicar bem com ele. Não precisa ser político, comercial, isso, vendedor, mas um bom dia, uma boa tarde não mata ninguém, né? Um por favor, um com licença, por gentileza, você pode me passar ali o acesso remoto que eu vou conectar na tua máquina para resolver o problema. Às vezes, sim, o cara pode ser o mais tímido do mundo, mas o básico, né? Então eu estou te chamando agora porque eu vou te ajudar a resolver teu problema. Então eu vou te pedir um acesso remoto na tua máquina. E eu vou conectar remoto e eu quero entender melhor o que está acontecendo aqui. Então a comunicação ela é muito importante. E a gente já teve também uma experiência que eu achei que nunca pudesse acontecer isso, mas o cara na entrevista ele já deu os sinais, mas eu tinha gostado tanto tecnicamente dele que eu até insisti. O meu sócio já ficou meio assim, eu disse, não, vamos insistir nesse cara aí porque esse cara é bom aí tecnicamente. Ele tinha um bom conhecimento. Mas ele era tão ansioso e ele falava tanto que na entrevista eu comecei a notar que enquanto eu estava às vezes tentando fazer uma pergunta para ele, ele já me cortava e já começava a falar. Não deixava nem eu fazer a pergunta. Então não era uma conversa, ele não parava de falar. E aí na primeira semana, nos primeiros 2, 3 dias no escritório, ele criou um tumulto enorme dentro do escritório. Porque o cara não parava de falar. E aí ele não tinha intimidade com as pessoas, ele vinha lá se enfiando nas coisas, vinha lá dizendo, presta aqui que eu vou mexer, quem dá teu mouse e tal. Os próprios colaboradores começaram a dizer, esse cara aí não tá legal. Ele nem intimidade tem com nós, já vem ali mexendo no mouse, já vem mexendo nas coisas, fazendo piadinha, nem nos conhece direito. Então a gente tem que chegar e primeiro olhar também para o ambiente que a gente está se inserindo e aquela coisa, às vezes não sabe o que falar, fica quieto. Mais escuta do que fala, né? Tá indo lá olhando como é que é teus colegas, tudo mais. Trata as pessoas com gentileza. Eu até falei no outro episódio lá, né, que eu trouxe um pouco do meu exemplo, que eu era o mala, entre aspas, assim, que pedia ajuda pros caras me ajudarem, né? Pra me ensinarem. Eu ia com o jeito que eu tratava os caras lá, os caras gostavam de mim. Então eles iam me abrindo as portas, eles iam me passando conhecimento, eles iam me ajudando nas coisas. O bom é que tu fazia isso aí dentro do limite. Tu não passava do limite. Isso, eu ia lá e chegava pra ti, olha, eu vi que tu vai fazer uma instalação no servidor. Você poderia, por gentileza, me mostrar como é que você faz isso? Tu entende que é uma coisa que se esperaria que todo mundo viesse já com isso embarcado, mas a gente vê que não acontece isso, né? Então, e não é só no chão de fábrica, eu tenho clientes lá que, escritório de advocacia, escritório de contabilidade, vários tipos de nichos que são pessoas até às vezes graduadas já, que já passaram uma faculdade, que já tem uma vivência de vida e às vezes eles são desligados por causa do problema da comunicação. Não tem modos. Parece que não teve educação em casa. Então isso é muito importante. A parte do trabalho em equipe, ele está alinhado com a comunicação também, porque se tu for um cara que tu não é legal com os outros, que tu não conversa, que tu não se comunica ou que tu é chato, como é que os caras vão querer trabalhar em equipe contigo, né? Então,
Quando a gente começa a trabalhar, eu vejo principalmente no suporte ali no escritório, os guris eles começam a criar uma amizade tão grande que vira meio que um espírito de equipe no automático. Por causa que eles gostam um do outro, eles se ajudam um ao outro, né? Não tem confusão, não tem intriga, não tem nada. O trabalho em equipe ele acontece ao natural. Eles se tratam como se fossem, tipo assim, meio que irmãos, né? Então, tipo, tanto quanto for tu pedir ajuda para alguém, quando tu for prestar ajuda para alguém, né? Então, nesse meu mesmo exemplo que eu dizia para os caras, essa instalação aí, acho que é uma instalação que vai demorar um tempinho, né? Tu quer que eu faça? Que eu fico cuidando para ti, eu te aviso quando terminar. Então, eu também ajudava os caras na parte braçal, ali, que é o que eu sabia fazer no momento, eles iam me ajudando depois na parte intelectual. Então, é bem importante isso. Anotei uma outra coisa que eu acho muito legal, a parte de resolução de problemas. Para mim, isso aqui é muito importante. E acho bem legal frisar essa parte, porque um grande diferencial da minha empresa hoje, que a gente recebe muita indicação de clientes, de parceiros, de empresas que são de desenvolvimento de software que nos indicam para lá resolver um problema de infraestrutura, e até empresas de TI já nos indicaram para fazer um serviço mais avançado nos clientes deles. Por quê? Porque a gente está preocupado em resolver o problema. Não estou preocupado em ir lá no cliente e apontar os defeitos que o outro TI fez e por isso que ele trocou. O cara vai trocar de TI por quê? Porque ele está sendo mal atendido. E aí, o último cliente que eu peguei agora, qual que era a reclamação? Os caras não me atendem, os caras não me dão retorno, então, comunicação zero. Os caras não têm um padrão lá, parece que cada um que vai atender faz um jeito, não tem trabalho em equipe. Os caras, quando a gente vai cobrar uma coisa e ficam brabo, ainda brigam com o usuário, falta de respeito. Então, aí outra coisa que ela disse, eu vou lá e digo para eles que eu tô com um problema, eles vão lá e apontam que o problema é no sistema e fecham o chamado. Falta de querer resolver o problema. Interesse, né? Interesse. Então eu vejo assim, como empresa, eu converso muito com o nosso pessoal e está bem alinhado que mesmo que o problema não seja nosso, o cliente está pedindo apoio para nós. Nós somos o suporte de TI lá dentro. Então a gente tem que se preocupar em resolver o problema. O problema é no sistema, então eu tenho que, no mínimo, chegar e descobrir aonde está o problema, chamar o cara do sistema. Olha só, eu preciso fazer um trabalho em conjunto contigo aqui para a gente resolver o problema desse cliente. Eu já verifiquei as coisas do servidor, já verifiquei da rede, assim, assado. Já peguei esses logs de erro e eu gostaria que tu verificasse essa parte aqui do sistema porque eu suspeito que aqui é o problema. Entende? Aí tu tá mostrando para ele, o problema é contigo, mas tu tá junto com ele. Tu tá preocupado em resolver o problema. Não só pegar e fechar o chamado e empurrar de volta. O problema não é aqui na rede, o problema é no sistema. Isso acontece muito, a gente recebe muito. Ao contrário, o cliente abre o chamado na empresa de desenvolvimento de software lá, e os caras vão lá e eles nem ligam pro cliente, eles só fecham o chamado, dizendo assim, o problema é o servidor. O problema é o firewall. Nem passa pelo firewall para acessar o computador, o servidor. Então, de novo, comunicação, a questão de querer resolver o problema. E isso eu olho muito nos colaboradores e valorizo muito essa vontade de resolver o problema. Me veio na cabeça agora o primeiro atendimento que eu fiz quando eu fui trabalhar naquela empresa lá, que era uma empresa que faz o que eu faço hoje, que tava todos os técnicos em clientes, né? Naquela época você atendia muito presencial, assim, né? Não tanto remoto. E aí só tava eu na empresa, né? E aí um cara abriu um chamado que estava com um problema lá num serviço lá, que era um VoIP, que não funcionava. E aí o coordenador me ligou, ele não estava também na empresa, né? Ele estava em Porto Alegre. E ele disse assim, precisaria que tu fosse lá no cliente e tal, porque tem um problema no VoIP. E na hora, a primeira coisa na minha cabeça é, o que é o VoIP? Eu queria fazer a pergunta. E aí eu olhei não, aí eu no telefone peguei e disse pra ele, tá bom, eu vou. Qual que é a empresa? Tal. Tá bom, tô indo lá. Então, eu não disse pra ele, não sei fazer, o que é isso, não sei o que, barará. Deu aquele gelo, porque eu pensei, cara, eu não sei nem, faço ideia o que é o negócio. Hoje com o chat GPT já podia ali, né? Me fale mais sobre o VoIP, me dê dicas do que dá. O cara vai lá e se vira, né, cara? Mas naquela época também não tinha nem YouTube, essas coisas, né? Era só o Google, mas já podia botar no Google. Aí o que eu fiz? Peguei e liguei para um colega meu. Cara, preciso de uma ajuda, eu tô indo no cliente e tal, para ver um problema do VoIP, eu não faço a mínima ideia do que é. E o cara, não tem problema, velho. Chega lá e me liga que eu te explico. Entendeu? Olha a diferença.
De eu pegar e dizer pra ti, ó, preciso que tu me ajude num problema lá, de um faro lá que não tá ligando. E aí tu pega e me diz assim, mas eu nem sei mexer no faro. Daí eu, como dono da empresa, eu vou olhar e dizer assim, cara, o Henrique não é um cara esforçado. Dei a oportunidade, ele aprendeu um negócio, ele não tá querendo ir. Entendeu? Então, foquem nisso assim, ó. Qual que é o objetivo? Resolver o problema. O que o pessoal espera da TI? Resolva o problema. Se não tem problema, ninguém lembra da TI. Se tem problema, todo mundo lembra da TI. Então, nós somos resolvedores do problema. E a gente não pode perder isso, porque é ali que vai fazer o cara ser um TI de sucesso. O cara que sabe resolver o problema. Quando um cara vai lá e nos indica para um novo cliente, o cara tem um problema que o atual não está resolvendo. E o nosso cliente pega e só fala isso. Liga para esses caras aqui que esses caras vão resolver. E aí o cara liga para mim, eu ligo pro meu sócio, tal fulano me indicou vocês, porque eu tô com um problema e me disseram que vocês vão resolver. E eu disse, tá fechado então. Então, peraí que nós vamos bater um papo aqui, eu vou entender, vou te fazer uma visita, vamos descobrir o que está acontecendo e vamos resolver. É assim que a gente entra num cliente novo. Não é bater na porta e dizer, o cara te faz por 10, eu vou te fazer por 9. Porque a gente é resolvedor do problema. E esse cliente, quando eu fui lá, eu fui assim, mais nervoso impossível, né, cara? Eu nunca tinha ido atender uma empresa pessoalmente. Eu vou lá mexer um negócio que não funciona. Cheguei lá, eu queria falar com o fulano de tal da TI. O cara, tu que veio resolver o problema do VoIP? Sim. Vim resolver o problema do VoIP, meio gaguejando, né? Mas não, vim resolver o problema do VoIP. Entrei lá, quando eu cheguei perto do hack lá, o cara, tá aqui as coisas e tal, não sei o que. Eu fui pegar o celular pra ligar meu colega, veio uma guria lá, só, voltou a funcionar. Daí o cara, sério? Ela, sim, voltou a funcionar. Eu disse, então dá mais uma testada aí, aproveita que eu tô aí e tal. O cara testou, não, voltou a funcionar, tá tudo certo. Desculpa tu vir aí e tal. Eu disse, não, cara, tá tudo certo, que bom que voltou a funcionar. Né? Um alívio assim, né, cara? Suador, assim. Tchau. Então é isso, cara. Vou ali, te entrego um servidor, peço para te fazer um servidor ali, porque eu vendi uma instalação num cliente, tu vai me dizer, mas eu nunca mexi nisso. Eu vou olhar para ti e dizer, qual é a vontade que o cara tem? É zero. Não tá se preocupado em resolver o problema. Então a gente tem que ter muito forte isso e é o que as empresas esperam. Eles não esperam o cara mega qualificado, eles esperam o cara que tem essas habilidades que ele vai cada vez mais agregar e o conhecimento técnico ele vai aprender no meio do processo. Né? E se tu for ver, tipo assim, na verdade, a vida inteira da pessoa só tem graça se ela aprender a resolver problema, porque tu é um problema pra te ir resolver e aprender. A vida inteira vai ter problema. É. Aquele dia que nós se encontramos lá no seu escritório, tava com o pneu furado? Nossa. Foi um problema. Não sabe resolver. Tem que se virar. Já era, tava chovendo também, azar. Uma vez eu fui atender um cliente em Canoas, não sabia nem pegar a estrada direito e tal, no meio do caminho furou o pneu de um carro que eu tinha lá, um carro todo lenhado lá, um festinho que eu tinha. Fui pegar a chave de roda, não funcionava. Toda a comida a chave. Nossa. Aí saí a pé, fui lá, não vi uma oficina mecânica. Me presta uma chave e tal. Fui lá, troquei, arrumei, voltei. Liguei pro cliente, tava dizendo, eu me atrasei aqui porque furou o pneu do meu carro, mas já tô indo. Pronto. Não fiquei dizendo, não vou ir porque furou o pneu do meu carro, não sei o que fazer e tal. Cara, aprende a resolver o problema. Quanto mais tu aprender a resolver o problema, melhor tu vai ficar nas coisas. Uma vez um cara me ligou e disse assim, tem uma prefeitura que eu tô atendendo. Essa prefeitura, eles querem trocar o TI deles, porque tá dando série de problemas lá e tal. Só que é uma infraestrutura enorme. Então, eu tô te ligando porque eu queria que tu atendesse com nós. Então, uma empresa de TI nos ligou. Eu disse, não, vamos lá olhar. Cheguei a olhar lá, o cara tinha um faro lá da Palo Alto que eu nunca tinha mexido. É um equipamento bem caro, é bem difícil tu ver ele no Brasil, assim, né? Mas aparelho muito bom. E aí o cara me olhou e disse assim, e aí, tu assume a estrutura aqui? Eu disse, assumo. Aí eu liguei pro meu sócio, nós vamos ter que aprender a mexer no Palo Alto. Deles, os caras vão querer que a gente faça serviço lá? Sim. Então vamos baixar a cabeça e vamos aprender. Não vou dizer pra ele, nunca mexi, não sei. O que eu fiz? Primeira coisa, YouTube. Como mexer no faro Palo Alto. Como que é a interface do Palo Alto. Como fazer uma regra de faro no Palo Alto. Pronto, vi lá. 2 horas de vídeo lá. Os caras entrando, configurando, mexendo e tal. Já sabia como acessava ele. A lógica dos faros é tudo a mesma. Quando a gente chegou lá para assumir a TI, primeira coisa, peguei o usuário e senha, já sabia como conectava nele, porque eu já tinha visto o vídeo, conectei no equipamento, comecei a olhar como é que eram as regras de faro e fui entendendo como é que ele estava configurado. Resolvi o problema deles. Eu sei, e também aprendeu mais uma coisa. Exatamente. Então a gente tem que ser um resolvedor de problema. Se eu passar um problema para ti e tu for lá e passar o problema para ele, porque ele é mais experiente do que tu vai acabar não aprendendo e ele vai continuar evoluindo.
Então eu digo até para os guris lá, ó, pegou um problema, não sabe resolver, a primeira coisa vai no ChatGPT. Aí tu vai melhorar o teu conhecimento, as tuas coisas ali dentro do GPT. Depois tu vai ali e peça ajuda pro teu colega. Não empurre o problema para ele. Ó, tu pode me ajudar aqui, daí eu já vou aprender assim, sabe? É isso que eu fazia naquela empresa. Se tu me ajudar a fazer isso aqui, eu já aprendo, na próxima vez eu não te peço mais. Entende? Então é isso que vai fazer o cara se diferenciar. A gente não pode... eu fiz até dentro do nosso grupo ali, que a gente veio falando ali, né? Fui mandando as tarefas para vocês, os vídeos, as coisas. Tu viu que tu fez 3 perguntas lá, né? Sim. Minha resposta sempre foi a mesma. Vá no ChatGPT e pergunta lá para ele, depois bota a resposta aqui. Aí tu botou, agora explica com as tuas palavras o que tu entendeu. Por que eu vou ficar te respondendo coisa que tem na internet? Vai lá e aprende a pesquisar, aprende a garimpar. Quando vocês viram essa chave, e para mim isso aconteceu talvez porque eu não tinha para quem ligar, eu até brincava que os caras viviam me ligando para me pedir dica e coisa e tal, porque eu tive essa explosão de conhecimento lá nesse lugar que eu trabalhei. Então, quando eu comecei com a empresa, os caras me ligavam muito pedindo dica. Tinha um cara que me ligava todo dia. Deixa eu pedir uma dica. Daí um dia eu parei de atender ele. Porque todo dia ele me pedia dica. Vá dormir, né, cara? Pedindo dica todo dia. Então, a gente pegar e começar a colocar isso na cabeça. Eu não tinha para quem ligar. Então, eu tinha que me virar. Imagina que tu precisa de uma ajuda ali, é muito fácil se tu tem um cara do teu lado que é a muleta. Se tu não tem a muleta, tu começa a aprender a caminhar. Então, essa questão. Quero resolver o problema. Como que eu vou resolver? Vou na internet, tem 1 milhão de informação. Vou no ChatGPT, vou não sei o quê. E aí, quando eu vier falar com meu colega, eu já venho com uma ideia, eu já venho municiado de coisa, eu não venho ali cru. Eu preciso fazer isso aqui, eu não sei como é que faz. Não, eu já tentei isso, já entendi que é desse jeito, né? Só tô com esse probleminha aqui. O cara vai ver que tu é um cara esforçado, tu tá dedicado. Então, isso é uma habilidade, assim, comportamental que eu acho muito importante, sabe? A gente ter esse comprometimento. Outra coisa que eu anotei aqui. Adaptabilidade. A gente se adaptar ao meio, né? Se adaptar aos problemas. Então, de novo, aquela minha história lá. O cara me ligou e pediu pra mim ir lá. Eu não tinha nem carro. Daí, como é que eu ia atender o cliente lá? Eu não tinha nem carro. Ainda eu falei com um cara que era tinha um cara lá que era secretário da empresa lá, que atende, abriu chamar e tal. Ele disse, que ônibus eu pego pra ir lá? Porque era zerado de grana, né? E aí ele, não, pega um táxi. Depois a empresa te paga. Eu disse, não, então beleza. Aí eu não tinha nem dinheiro no bolso. Nem era essa época ainda tinha cartão, confusão e tal. Aí eu fui numa agência do Bradesco que tinha do outro lado da rua, lá, caminhei a quadra lá, saquei o dinheiro, peguei o táxi, fui, me adaptei ao processo. Entendeu? Então, qual que era o objetivo? Ir no cliente e resolver o problema. Eu já disse que eu ia, já mostrei que eu era um resolvedor do problema. Não liguei de volta para o meu chefe para dizer, mas eu não tenho carro, como que eu vou, eu não tenho dinheiro, não sei o quê. Aí eu perguntei ao meu colega, que ônibus eu pego? Porque daí eu tinha cartão estudantil dele. Não, tu pega o táxi, a empresa te paga depois. Tá bom. Fui no banco ali, saquei o dinheiro, paguei o táxi e fui. Entendeu? Me adaptei e resolvi o problema. Ou seja, o destino era ir ali resolver determinado problema. Porém, tu só tinha que, de algum jeito conseguir ir até esse destino. Não interessava como. De algum jeito tinha que ir para te chegar lá e conseguir resolver, né? Isso aí. A gente tem que se adaptar às coisas, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas querendo os seus direitos, querendo saber como é que é. Eu acho maravilhoso isso, tá tudo certo. Lá no escritório a gente faz coisas tudo correto. Não tem nada por fora, nada que seja diferente. É tudo organizadinho. Só que eu noto que às vezes as pessoas querem que a empresa se adapte a elas e não as pessoas se adaptem à empresa. Só que isso é errado. Porque a pessoa não vai tem que dar se adaptar certo. à empresa. Que a Claro. empresa já a empresa tem tá um lá, jeito. quem que manda? A empresa. É. Porque eu quero... Cara, tá, tu quer, mas a empresa funciona assim. Eu tinha um problema muito sério e até é um dos itens que eu vou falar agora, que é o 5º, mas que vem com relação dessa adaptabilidade, que era a gestão do tempo. Quando eu trabalhei no Senai, eu chegava todo dia atrasado. Nossa. Não conseguia chegar um dia no horário. Todo dia era 15 para as 8 o horário que eles começavam, e eu chegava lá todo dia 7h50, 7h55, 1 para as 8, 8h01, 8h02. Eu sei por quê, porque eu era desorganizado nessa questão, mas aí o diretor me chamou um dia lá com a minha folha ponto lá, né? Eu queria saber por que tu não consegue chegar no teu horário.
Daí eu ainda fui meio infantil, né? Disse, porque tô acostumado a trabalhar às 8 e tal. Não, então tudo bem. Então a partir de hoje teu horário vai ser às 8. Ele se adaptou, né? Mas ele foi legal. Vai começar às 8, então. Tá bom? Tá bom. Mas não quero 8 e 1. Não, fica tranquilo. Mas o que era o certo? Cara, gestão do tempo. Se tu não consegue cumprir um horário, tu já passa também a primeira imagem de que tu é desorganizado. Então imagina o cara chegou para entrevista, aí ele chega atrasado e com os tênis sujos, com os cabelos desgrenhados lá, uma cara de quem acordou da cama e veio para entrevista. Qual é a imagem que o cara vai passar pro cara que tá entrevistando? O louco não consegue nem chegar no horário, cara. Eu já tive cara que, tipo assim, eu chamei o cara umas 3 vezes e eu disse pra ele assim, ó, cara, olha só, olha, tu é um cara que tá se desenvolvendo bem aqui. Olha toda a oportunidade que a gente tem aqui, ó, pra te crescer na tua carreira, tu fazer as coisas do cara. Não, mas eu adoro trabalhar aqui, não sei o que e tal. Eu disse, pois é, mas eu não consigo acreditar que daqui a pouco tu vai perder essa oportunidade porque tu não consegue acordar 15 minutos mais cedo e tu chega atrasado todos os dias. Eu disse, tu não faz nem 3 meses que tu tá trabalhando aqui e todos os dias tu chega atrasado. Ah, mas é que o ônibus não sei o que, é que o Uber, hoje até peguei um Uber, daí furou. Eu disse, não quero desculpa. Eu quero resolução do problema. Se tu tem problema porque tu mora longe, que o ônibus isso, que isso, aquilo, acorda meia hora mais cedo e chega 15 minutos antes aqui. Aí se tu quer começar às 8, começa às 8, mas se prepare para estar 15 minutos antes, porque daí qualquer coisa que der de problema, tu tá organizado no teu horário. Então, o horário foi sempre uma coisa que eu fui muito criterioso e virou até que meio no automático. Às vezes eu chego no cliente lá às 2, eu chego 1 para as 2, eu bato na porta do cara. Mas que pontual, né? Mas é o mínimo, né? E chegar muito antes também é ruim. Marquei entrevista com o cara às 1h30. O cara chega a 1 hora lá na empresa. Eu não estou preparado para receber ele ainda. Ele vai meio que atrapalhar. Então, siga as coisas conforme foi o combinado, entendeu? Gerir o tempo nesse sentido. Conversei com outro cara esses tempos, que o cara já é mais experiente, já passou por algumas empresas e tal, né? E aí ele me deu referência do lugar que ele trabalhou. E eu conheço o cara que é o gestor de TI lá. E aí eu liguei para ele. Cara, eu queria saber sobre esse cara aqui, assim, sabe? O que tu pode me falar dele e tal? Por que ele foi desligado da empresa? Qual foi a resposta do cara? Chegava atrasado todos os dias. Então o cara foi demitido da empresa. Uma baita numa empresa. Por causa que ele não conseguia chegar no horário. E aí o cara me disse, aqui na empresa nós somos rigorosos com o horário. E ali no escritório a gente fala a mesma coisa para os guris. Nós temos um compromisso com os clientes que é às 8 horas, quando eles ligarem para o escritório, vai ter alguém lá para atender eles. Porque os BO da TI, eles acontecem a maioria de manhã. Então, deu temporal de noite, está sem internet. Deu um problema de noite, desligou o servidor. O cara vai ligar a máquina, não está funcionando. Então, a maior concentração de chamados, ela é no período da manhã. E aí a gente fala para os funcionários, se tu precisar sair mais cedo, tá tudo certo. Se tiver um dentista aqui e tal, marca mais no final do dia, quer sair mais cedo, não tem problema. A gente é bem flexível com isso. Mas no horário da manhã, a gente não é flexível. Eu preciso que às 8 horas, e a gente tem os colaboradores que chegam às 7h30, porque tem cliente que começa às 7h30, eu preciso que vocês estejam aqui. Porque eu tenho um compromisso com os clientes, que se eles ligarem, eu tenho uma equipe de suporte para atender eles. Então, o horário é muito importante. E tanto a gente gerir essa questão do compromisso com o horário, quanto a gente gerir o nosso tempo de trabalho. Então, um outro exemplo. Eu já tive, às vezes, um técnico que ele passou um dia inteiro tentando resolver um problema, que era uma coisa que ele deveria ter parado nos primeiros 30 minutos que ele estava lá sem evoluir e já pedido ajuda. Então, o gerir também, o uso do tempo é importante. Porque tem clientes que a gente está cobrando lá um atendimento por hora. Tem clientes que a gente não está cobrando atendimento por hora. Tem problema nos dois. Porque eu estou cobrando atendimento por hora, não posso mandar a conta para ele lá de 5 horas para configurar a impressora. Eu vou dizer, não, tu é louco, né? O cara que não sabia fazer configuração. E o que eu não estou cobrando por hora, eu também não posso ficar 5 horas lá com um chamado que eu não vou conseguir cobrar. Então, eu tenho que ser mais resolutivo. Então, a gente aprender a gerir o nosso tempo. O tempo que vocês estão dedicando para estudar. É importante isso também, né? Gerir esse tempo, se organizar. Eu vou dedicar 2 horas por dia e eu vou estudar isso aqui e vou fazer. Então, eu venho estudando agora marketing digital. Eu dedico um período no meu dia lá que eu travo a minha agenda
que eu não atendo o cliente, não faço nada naquele horário lá, eu paro lá e estudo sobre aquilo. Então, a gente organizar muito tempo também vai dar esse diferencial nessas habilidades comportamentais. Botei também mais 2 aqui. Inteligência emocional. Esse aqui também eu acho muito importante. Graças a Deus, esse nunca tive um problema com colaboradores ou cliente e tal. Mas o que eu digo muito para os meus colaboradores? Se a pessoa do outro lado lá que ligou e pediu ajuda se desequilibrar, entendam que vocês estão ali para ajudar essa pessoa. Ela está recebendo, às vezes, uma pressão porque tem que terminar um relatório, alguma coisa. Então, fique tranquilo. Se a pessoa faltar com respeito com vocês estão autorizados a desligar o telefone. Não falem nada. O cara falou um palavrão para vocês, falou uma coisa, tu só pega, desliga o telefone. Pronto. Se o cara ligar de novo, daí tu pega e passa comigo. Que eu vou conversar com ele. Ou vou ligar pro dono da empresa. Uma vez eu falei pro dono, um cara, um baita num contrato nosso. Eu liguei pra ele e disse assim, não é a primeira vez, mas eu espero que seja a última. Que tu liga aqui e tu é mal educado com meus colaboradores. Se tu quer ser, tu vai ser com os teus. Mas com os meus aqui, isso é uma coisa que eu vou defender eles sempre. Não importa se eles fizeram uma coisa de errado ou não. É que eles não estão aqui para ficar ouvindo o desaforo. E o cara do outro lado, isso era numa videochamada. Ele chegava a se morder, assim, acho que com a vontade de me avançar, né, cara? E eu disse, então, eu só quero falar isso para ti agora, porque da próxima vez eu não vou te ligar. Eu vou mandar um distrato de contrato e eu vou parar de te atender. Eu vou te dar 20 dias para te achar outra empresa te atender. Então, a inteligência emocional, ela vai nos ajudar a sair dessas situações que a gente entra, às vezes, que vai nos mexer com o nosso estado emocional, né? O cara ligou lá, foi mal educado contigo, ou o cara ligou nem foi mal educado, mas ele foi meio ríspido, tentou dar uma pressão porque o negócio não tá funcionando. E aí eu trato muito isso com os guris. Cara, nós estamos aqui para resolver o problema. E faço a analogia do médico que tá trabalhando na UTI. Se tu caiu lá e... Tu anda de moto, né? Caiu de moto lá, que nunca aconteça isso, né? Mas quebrou a mão lá, chegou no plantão lá, gritando com a mão quebrada. Tu não vê o médico se desesperar, cara. Ele não faz pouco caso de ti, mas então vamos passar aqui, vamos não sei o quê, dá uma medicação ali, faz isso. Tu não vê o médico desesperado. Por que nós da TI vamos se desesperar daí? Né? Isso aí seria aquela parte tipo de tu conseguir manter a calma em qualquer situação, né? Seria isso, tipo, mais ou menos Mais ou menos para essa linha. E para umas pessoas é mais fácil, outras não. Por exemplo, eu sou um cara mais estourado, de natureza mais estourado. A raiva, ela impera dentro de mim. É sério? Já fui muito estourado. De estourar com desenvolvedor de software. Os caras iam lá dizer que era o servidor. O que é o servidor? O quê? Olha aqui, eu vou te mostrar, não é? E tal. Aí, o tempo, né? A maturidade vai nos ensinando. A terapia é muito bom. Eu voltei a fazer terapia e eu liguei pra psicóloga e disse assim, eu quero voltar a fazer terapia. Daí ela, tá. Primeira sessão me perguntou assim, por que tu tá aqui? Se eu tô aqui por causa que eu quero melhorar a forma como que eu reajo com situações que eu não gosto. Porque às vezes eu tô sendo grosso, eu tô sendo mal educado com pessoas que eu gosto e eu não quero ser assim. E aí eu fui entendendo que, se é a palavra certa para isso, mas dentro de mim eu sou uma pessoa que tem um comportamento mais raivoso. E isso é bom, isso é ruim. Se não tá controlado, é muito ruim. Mas se é controlado e tu consegue canalizar essa raiva em energia, tu se torna uma pessoa muito resolutiva. A minha mulher já me disse um dia, se tu consegue fazer coisas mais rápido do que várias pessoas. Tu consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tu é muito resolutivo. Porque tu usa essa tua raiva bem organizada e aí tu concentra isso em energia de ação. Então não fica lá, às vezes, no comodismo, não fica lá na preguiça. Mas se eu não controlar isso, essa raiva, ela estoura e vê como se tivesse um fogo. Vocês já assistiram aquele filme lá do Divertidamente? Lá? É legal que tem o Tocha, ela brincava comigo e dizia, tu é o Tocha. Cara, eu era mesmo. Então, quando eu andava de moto, eu era o mais competitivo. Eu queria me enfiar lá, passar os caras, me arrebentava. Então, eu fui entendendo isso e é isso que vai entrando no preparo emocional. E aí, terapia ajuda muito, reflexão, e aí vai indo, a gente vai se organizando. Então, hoje eu chego e tomo uma bordoada lá, no bom sentido daqui a pouco um cliente vir lá e fazer uma crítica, eu paro, respiro, às vezes só olho para ele, não falo nada, ou se é no WhatsApp ali, eu já sinto às vezes que eu não gostei daquilo, mas eu fico quieto, espero,
Depois eu penso, tá, como é que eu resolvo o problema? Bom, não é brigando com o cara, então tá. Eu volto naquele outro comportamento. O cara resolve o problema, não quero brigar com o cara. E aí eu vou lá e explico pra ele. Ó, então nós vamos resolver assim, assim, assado e tal. Entende? Então é bom a gente também se conhecer e saber como é que a gente funciona, pra quando for acontecer uma coisa, o cara já... Tu imagina que tu é o cara da TI, tu tá ali pra resolver o problema, tu vai lá brigar com o usuário. Não dá, né, cara? Uma vez que tu faz isso aí, os caras te mandam embora. Literalmente. É terrível isso, né? Eu já sou ao contrário de ti. Tipo, eu sou um cara já que, de algum jeito, eu tenho muita paciência, sabe? Tipo, eu consigo manter a calma até quando a pessoa tá estourada comigo assim, eu consigo manter a calma e tento conversar com ela da melhor forma. Isso é bom, principalmente na parte do suporte, mas tu tem que cuidar, às vezes, por excesso da paciência também não te deixar parado, né? Também. Então a gente tem que ir dosando as coisas. É bom a gente se entender e ir trabalhando isso, né? E a última questão que eu botei aqui, proatividade. Que já vem, acho que meio que linkado com as outras ali, né? Sim. A gente tá sempre prestativo, sempre querer resolver as coisas, né? Então, o que eu fiz o ano passado, que eu comecei, e esse ano eu daí até aumentei isso. Eu tinha voltado para terapia, e isso é bom. Se ninguém fez terapia, eu deixo essa dica, vale a pena. Faz um tempo, é bom. Tu vai achar coisas lá que tu nunca viu e tu vai poder melhorar. E aí eu cheguei no momento que eu pensei o seguinte, bom, como é que eu vou testar o minha inteligência emocional? Como é que eu vou testar a minha paciência? Dia a dia. Vou me envolver e vou ser síndico do lugar que eu moro. Ninguém quer ser síndico, né? Todo mundo, quando fala vai ser síndico, todo mundo foge. Síndico Do condomínio. o cara que Organiza as coisas, que é o responsável por fazer as coisas funcionar. Ah. E aonde eu moro são 73 casas. Nossa. Então, dá treta? Dá problema. Vai ter que lidar com pessoas que são até teus amigos ou teu vizinho de porta, às vezes tu vai ter que resolver uma situação que vai causar um desconforto. E aí eu fui lá e disse, não, eu quero ser subsíndico, então, quero ver como é que funciona e tal. Passei um tempo como subsíndico, fui entendendo. E aí, uns 3 meses pra cá, teve a nova eleição e eu me candidatei a síndico. E aí eu vi de amigo meu, vizinho, dizendo, tu é louco. Ou de prestador de serviço do condomínio, que depois o cara... Então tu não tinha o que tu fazer e tu resolveu ser síndico, pra se incomodar agora, né? E aí eu espelho, na verdade, eu vou te dar um outro ponto de vista, cara. Isso aí é um teste, é uma escola, pra te saber como é que tá a tua educação e como é que tá o teu preparo emocional. De ter que resolver problema, de eu ter que ir lá e bater na porta do caso, preciso bater um papo contigo, que tá tendo uma situação assim, esse assado. Isso tá prejudicando o condomínio, tá prejudicando o teu vizinho do lado, tá prejudicando não sei o quê. Preciso do teu apoio pra gente resolver isso, a gente consegue e tal. É o preparo emocional. Aí eu fui olhando, o Felipe lá do passado ia chegar lá querendo chutar a porta do cara, né, cara? De hoje vai lá, primeira coisa, quero resolver o problema, então não quero brigar com esse cara. De sentar lá com o que tá construindo e dizer, preciso entender por que tu fez um projeto assim, por que tu fez de outro jeito, daí não é o certo, tá fora do nosso código aqui. Então eu preciso ver como é que a gente resolve isso, porque senão fica uma situação complicada e tal. E vai, da pessoa dizer, tá bom, eu vou desmanchar, vou resolver e tal. Ali tu testa o teu preparo emocional. E aí ali tu tá botando a tua proatividade também. Então, tipo assim, eu já tenho empresa pra tocar, mas eu não, vou me enfiar nisso aqui também pra ver como é que tá a minha gestão do tempo. Tu entende? Quando tu vai se enfiando em outros desafios, tu vai testando todos os teus comportamentos. A gente falou lá sobre como ter a experiência, né? E até eu dei a dica pra vocês, né? E como que tu faz pra ter uma experiência se tu nunca trabalhou numa empresa? Vai fazer um trabalho voluntário em algum lugar lá. Vai atrás de uma ONG, algum local aí, Lar da Velhice, um projeto que tenha crianças lá. Vai lá e se candidata, eu vim aqui, eu gostaria de consertar os computadores de vocês. Ali tu vai testar a tua gestão do tempo, porque tu vai fazer isso fora do teu horário de trabalho. Ali tu vai testar a tua proatividade, porque acho que eles vão gostar de pedir mais um monte de coisa lá que não tá funcionando. Ali tu vai testar várias coisas, a tua inteligência emocional, daqui a pouco tem um problema lá que tu não sabe resolver, e tu foi lá e se candidatou para isso. Então, a gente tem que se enfiar nos desafios para a gente ir melhorando e evoluindo nessas habilidades comportamentais. E eu compartilhei com vocês aquele dia lá, né, desse pouco movimento que eu já venho fazendo aqui dentro do TI de Sucesso. O pessoal começou a me escrever já pedindo justamente indicação de pessoas. E eu compartilhei aquele print lá do cara que me disse: eu tenho a vaga aberta aqui e eu não estou preocupado com a parte técnica. Eu quero saber das soft skills.
Eu quero que esses caras tenham boas habilidades comportamentais. O técnico eu ensino. Esse desenvolvimento, né? Mais... Isso foi um jargão assim, ó, meu e do meu sócio por muito tempo. Não estão preocupados com a habilidade técnica do cara. Estão preocupados com o comportamento. Se ele tiver perfil, comportamento, é um cara educado, é organizado, chega no horário, é respeitoso, está engajado para querer crescer, quer estudar, é esforçado. A técnica a gente ensina. A técnica vai no automático. Então, eu acho muito importante essa conversa de hoje, porque isso é o que vai ajudar vocês a entrarem numa empresa, mas isso é com certeza o que vai manter vocês naquela empresa lá. Não só na empresa, como na vida pessoal, né? Exatamente. Mas se tu não tiver uma habilidade, se tiver daqui a pouco uma habilidade desalinhada, tu não vai ficar naquela empresa lá. E assim, ó, eu tenho um cliente que ele tem 140 colaboradores, tudo advogado. Eles têm uma rotatividade de gente lá que sai enorme no mês. Por comportamento. Comportamento. Que tal? E aí eu disse, cara, por que os caras saem? Eles não sabem fazer as coisas? Não. Comportamento, cara. E ele disse, o nosso processo de seleção aqui é bem rigoroso. A gente vasculha a rede social, a gente olha tudo para saber como é que é o perfil do cara, o que ele pensa, o que ele fala, o que ele... E mesmo assim, às vezes a gente erra e tem que demitir os caras por isso. Promete o negócio, não entrega, não chega no horário, marca a reunião, chega atrasado. Então, cara, é umas coisas que deveria ser o básico, né? A gente já teve um estagiário lá no escritório que a gente teve que desligar ele porque ele escovava os dentes no meio do escritório. Eu tive que chamar ele e dizer assim, cara, olha só, quando for escovar teus dentes, tu entra no banheiro ali, tu fecha a porta, tranca e fica lá dentro. Quando terminar, tu sai. Não no meio da empresa aqui escovando os dentes na frente de todo mundo. É engraçado, mas... Como é que pode, né? Não chega no horário. Esse que escova os dentes. O outro que faltava direto e mentia. Sempre comportamento. Prometia que ia fazer um negócio, não fazia. Sempre comportamento. Nunca a gente desligou um colaborador porque ele não sabia fazer uma coisa. Se ele não sabe, a gente ensina. E Pra é assim ver, né? em todas as empresas. Às vezes tu imagina, tu jamais vai passar pela tua cabeça que alguém vai se comportar de tal maneira. Daí tu pensa, isso aqui? Não. Isso aqui até onde eu sei, em casa tu aprende a não se comportar daquela forma ali. Aí quando tu vê, tu vai em algum lugar, o cara se comporta daquele jeito assim, estranho, daí tu fala, nossa, mas esse cara ele não tem uma certa noção que isso é... O famoso sem noção. Olha, os caras sem noção. Então, isso é muito importante e isso também é importante, agora entrando na parte do currículo, que a gente tenha isso lá no currículo. Então, por exemplo, currículo com foto. Bota uma fotinha ali. O meu não tem foto. Não precisa ser uma foto corporativa, nem essas de IA, mas, cara, uma foto normal. Tira uma foto ali, sentar na cadeira aqui, camiseta, né? Uma polo, melhor ainda e tal. Ou sentar na frente do computador. Né? LinkedIn, mesma coisa. Tudo que eu falo do currículo já serve para o LinkedIn também, né? Coloca lá as informações. Uma vez eu peguei o currículo do cara, não tinha nem o telefone dele. Como é que eu vou falar com o dito cujo agora? Entendeu? As informações ali. As pessoas adoram botar aquelas frasezinhas bonitas que, na minha opinião, ninguém lê. Aquelas frasezinhas bonitas que parece que o cara tirou da internet, aquilo ali. Hoje pediu pro ChatGPT. Entendeu? Trabalho em equipe, espírito colaborativo. Não sei o que. Bota lá, ó. Me destaco nas habilidades comportamentais. Pontualidade, esforço em querer aprender mais, proatividade e bota ali bota um pouco do que tu faz. Ó, todos os lugares que eu trabalhei, nunca tive problema de chegar atrasado. Sempre me destaquei por chegar no horário, por cumprir aquilo que foi impedido no prazo. O cara vai olhando as coisas, entendeu? Não tenho experiência na área de TI, mas estou estudando pela internet, através do YouTube, cursos da Udemy, participando de uma mentoria para aprender isso e aquilo. Vai incorporando. Desde quando eu pego um currículo ali, tem várias coisas que contam negativas. E são bem poucas. A primeira é o cara ter passado por vários lugares e ter ficado pouco tempo. Isso é muito complicado. Porque se ele ficou 3 meses num lugar, 6 no outro, 1 ano no outro, eu penso, cara, vou fazer todo um investimento nesse cara aqui e ele vai embora daqui a pouco, porque ele não gostou. Porque em outro lugar ofereceram R$100 a mais, ou porque um dia alguém pegou e foi ali e cobrou dele alguma coisa, ou cobrou o horário dele, ou porque ele não cumpriu o horário. Já vem vários estalos na cabeça. Então, no caso de vocês são jovens, é mais fácil porque não tem essa questão.
E se aconteceu alguma coisa um dia lá e tal, cara, então vale a pena botar lá que eu trabalhei 2 meses num lugar lá. Ou explica na entrevista isso, entendeu? Ó, olha só, eu trabalhei nesse lugar aqui, mas era um serviço temporário, que fiz um tempo lá e tal, e depois não deu mais. Então, a informação que a gente passou, é importante estar alinhado isso, né? E numa linha do tempo, né? Primeiro o último lugar que tu tá e depois os outros, né? Mais antigos. Colocar ali essas questões do que já tem conhecimento. E tipo assim, fiz um curso lá de AutoCAD. Vai adiantar eu botar um curso de AutoCAD no negócio? Não, tira fora. Às vezes as pessoas acham que é entupindo de coisa lá que vai favorecer, mas o cliente deixa até confuso. Quando o cara olha, ele não entende direito. Ah, inglês básico. Não, se tem inglês básico, não é inglês. Então, não bota. Entendeu? E aí coloca essas informações, que é isso mesmo que a gente está aprendendo agora. Vai colocando essas informações que têm relevância. Pessoal, já fiz um laboratório de instalação do Windows Server com Active Directory, conectando uma máquina no domínio, criando políticas de GPOs para mapear a unidade de rede e fazer o ambiente funcionar. Cara, isso é melhor do que qualquer curso que vai ficar entupindo lá. O cara vai olhar e vai dizer, o cara teve proatividade, ele foi lá na internet, viu como é que fazia, fez na máquina de casa dele ali e tal, colocou. Por isso que essa foi a primeira tarefa que eu dei para vocês ali já. Porque isso vai mostrando para o cara que vocês têm o interesse. Né? Então, botar essas informações vai sempre agregar. Né? Então, pense assim, o que o cara vai olhar para o meu currículo que ele vai ver que eu tenho um diferencial. Esse é o ponto. Quando eu pego um currículo, eu procuro o que esse cara tem de diferente que os outros não têm. Lembra que eu falei da certificação? Tudo bem, é um caminho um pouco mais longo, mas no médio prazo é importante. Por quê? Se eu pegar 10 currículos e tiver um cara com a certificação, primeiro que eu chamo. Ah, todo mundo está fazendo faculdade. Bom, tem 5 aqui que estão fazendo faculdade. São 5 igual. Ah, os 5 não trabalharam em lugar nenhum ainda. Ou trabalha um lá na transportadora, o outro lá na indústria, o outro lá está desempregado. O que tem de diferente? Nada. Para TI? Nada. Até eu conhecer eles? Nada. No papel ali? Nada. Por isso que às vezes o cara chega lá, pega o currículo e nem vou chamar isso aqui. Então, só essas pequenas coisas que a gente já vem conversando e vem passando para vocês, se tu colocar ali no currículo aquela atividade, aquele estudo que você fez, o cara vai olhar para aquilo e vai dizer, não, olha só, isso aí já está indo atrás. Não está sentado esperando alguém pegar ele na mão e levar ele para aprender alguma coisa. Né? Então, tipo assim, se tu for lá e estudar sobre redes lá no YouTube, e for lá no chat GPT, e trocar uma ideia com o GPT, entender como é que é lá, IP, máscara, subrede, gate, DNS, e botar isso, e depois vem até e fala para o GPT, eu quero colocar no meu currículo isso e me ajuda aqui, né, a montar uma explicação, bota lá. Olha, eu já aprendi sobre redes, olhando vídeos no YouTube para entender sobre máscara de subrede, gate, DNS, IP local, IP dinâmico, IP local, IP público, IP fixo, dinâmico e tal. Já fiz um laboratório na minha máquina, assim, acessado, já configurei um roteador, Wi-Fi e tal. Meio que uma historinha, né? Fiz isso estudando lá 12 horas que eu dediquei para aprender isso. Aprendi de forma sozinho e usando a inteligência artificial para me tirar as dúvidas e tudo mais. Cara, ali tem 1000 insights já que o cara que está olhando o currículo ele já vai olhar. Esse cara aqui é diferente, esse cara vai atrás. Então, hoje o que a gente busca nas pessoas é o diferencial, que está muito escasso. Por isso que a gente tem que aprimorar essas habilidades. Entendeu? Então, não fiquem esperando. Não fiquem esperando que eu vá dar o passo a passo para vocês. Mas é criar essa proatividade. E a gente começou a primeira semana bem parado no grupo ali, né? E eu fui cutucando vocês, mas eu vi que na semana passada já foi bem mais ativo. Vocês mesmos já se ajudando entre si. Trabalho em equipe. Se eu tivesse 3 vagas para contratar hoje, eu contrataria os 3, porque eu já olhei ali, cara, os caras já começaram a se mexer, já começaram a ir atrás das próprias respostas, quando eu parei de responder umas coisas, já começaram a se ajudar entre si. Tá aqui o link, tu mandou lá o link, tá aqui o link para baixar o negócio. Eu fiz isso e tal coisa. Entende? Cara, é isso aí. A gente vai desenvolvendo isso e depois a gente vai colocando esse tempero lá dentro do currículo, lá dentro do LinkedIn. E aí outra coisa que é legal, essa dica eu dei até para um cara que veio me procurar ali, que disse que eu já tinha experiência e tudo, mas não estava conseguindo trabalhar nas empresas. Né? Faz o seguinte, olha algumas empresas de TI, por exemplo, que nem a minha, olha no site do cara lá, os produtos que eles trabalham.
Ele trabalha com antivírus da Sophos, Bitdefender, Kaspersky, trabalha com Firewall Sophos, com servidor Microsoft, com nuvem Microsoft 365, backup Acronis. E vai um pouco olhar no YouTube de novo sobre aqueles produtos e entenda o que aqueles produtos fazem. E aí, quando chegar para sentar numa entrevista lá, tu já vai tocar em nomes que o cara tá acostumado. E aí ele vai dizer, não, esse cara não tá dormindo. Esse cara já viu alguma coisa. Entendeu? Então, para esse cara que eu disse para ele, tu tá indo nas empresas erradas e no teu currículo aqui não tem nada de diferencial que o cara queira te contratar para ser do setor de TI no salário que você quer. Que já é um salário sênior, né? O cara ali já com 36 anos, né? Já quer um salário já mais alto. Eu disse, o que eu farei no teu lugar? Olha para empresas que nem a minha, vai no site dos caras lá, vai no LinkedIn deles lá, começa a seguir eles lá no LinkedIn também, vê se eles estão lá no LinkedIn escrito lá, estamos contratando, coloca no teu LinkedIn lá, aberto para trabalhar, faz o movimento de atrás, fica esperando a agência de emprego. A agência de emprego ela não sabe selecionar ali direito, nem o desenvolvedor de software, nem o cara da infra, ela vai empurrando tudo. Manda e-mail para a empresa lá, gostaria de trabalhar aí. Vi que vocês trabalham com tal e tal produto, eu já fiz laboratório sobre esses produtos aqui. Entendeu? É outra coisa. E aí quando eu sento pro cara para conversar na entrevista e não dando spoiler do que a gente vai preparar na entrevista, mas às vezes as perguntas que eu faço para ele é para justamente saber se ele tem pelo menos um mínimo de conhecimento daqueles produtos que a gente já trabalhou. E se ele vier e já me disser, eu vi no site de vocês que vocês trabalham com produto tal e tal, tal, e eu estava dando uma olhada na internet, esse produto ele faz isso, né? Eu vi lá que tem um recurso que faz tal coisa. Ele não precisa nem saber mexer, mas... Cara, o cara já pensa, não, o cara é esforçado, ele não é bobo. Talvez bobo só o jeito de andar, né? Mas não é bobo. Então, essas coisas que a gente vai melhorando, vai evoluindo. Né? Já tinham pensado sobre isso uma vez? Não. Não. Sinceramente, não. Nunca pensei. Bom. É bom saber que eu estou passando um conteúdo aqui que acho que vai ajudar muita gente, porque... E vai... Porque na minha cabeça era o quê? Era fazer o currículo da melhor forma possível ali e mandar nas agências e colocar o certificado. Exato. E já era. E esperar que ele se tornasse para nós. Só. Esse caminho não funciona. Eu até hoje contratei 2 caras por agência. De uns 20 já passaram por nós. Né? 2. O resto foi indicação. E alguns fizeram isso aí. O cara mandou um e-mail lá. O que eu preciso saber para mim trabalhar com vocês? Eu respondi, tu precisa saber isso, isso, isso. O cara voltou um tempo depois, fui aqui, aprendi na internet isso, isso, isso. Então vamos fazer o teste de bancada. Fiz o teste de bancada. Começou. Tem um cara que tá com nós há 7 anos ali, que é o Marco. Ele veio uma vez, logo que eu me associei com o Marcelo ali, eu tinha um funcionário, ele tinha outro, então estava ali, ele começou a cidade com 2 funcionários. E aí nós queríamos um cara mais experiente para nos ajudar, porque nós estávamos com muita demanda de coisa mais avançada. E o Marco esse veio lá por indicação de um cara que trabalhava com nós, tal, a gente gostou muito dele, mas ele era bem cru. Eu trabalhava no escritório lá, acho que era contabilidade, bem cru. E aí eu falei pra ele, não tem a vaga pra ti, porque eu preciso de um cara mais experiente. Daí ele me perguntou assim, o que eu preciso saber pra mim ser mais experiente? Tu precisa aprender isso, 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 aquilo outro. Passou um tempo, ele disse, tô estudando sobre isso, tô aprendendo. Eu já tinha o e-mail, já tinha o contato, ele foi me mantendo informado. Quando a gente resolveu abrir uma vaga, quem que eu lembrei? Do Marco. Ele tá há 7, 8 anos com nós. Hoje ele é o nosso coordenador do projeto. O cara é referência tecnicamente dentro da empresa. Mas ele fez uma pergunta simples. O que eu preciso aprender, então? Isso, isso, isso. Entende? Literalmente, ele meio que abriu a porta para... Então, assim, a gente tem 2 caminhos aqui. O caminho inicial para conseguir o primeiro emprego pode ser dentro de uma empresa no setor de TI. E aí é o conhecimento que vai passar por um RH, vai passar por pessoas talvez que até nem tem muito informação técnica. Talvez se tem um outro cara da TI, ele vai compartilhar o currículo para o cara olhar e tal. E a informação técnica ele vai ser importante. Mas nesse cara vai pegar muito o comportamental. Muito. Porque daí o cara do RH ele está treinado para olhar o comportamental. Porque ele já entendeu que se não tiver o comportamental não dá certo. E tem outro caminho que é vir de uma empresa de suporte de TI, uma empresa que nem a minha, que atende outras empresas prestando serviço de TI. Aí esse cara, tu vai se destacar muito se tu botar no teu currículo lá que pelo menos alguma coisa tu estudou, tu aprendeu, tu testou de algum produto que ele trabalhe.
Entendeu? Então, se eu pegar um currículo ali e olhar que o cara botou a palavra Bitdefender lá, mesmo que ele viu um webinar da Bitdefender, ou que ele tentou fazer uma instalação, eu trabalho com esse produto, então esse cara aqui já me interessa. Ele já foi lá e viu não sei o que do 365, do Sophos. Então essa é uma dica muito importante. Vá lá, entre no site da empresa, veja o serviço que ela faz e estude aquele serviço. Depois manda o teu currículo direto para a empresa. Não manda para um RH lá, uma agência. Manda direto para a empresa. Vai lá o contato, os caras mandam. Ele gostaria de mandar meu currículo assim, sabe? Pois vi que vocês trabalham com tais e tais produtos e eu já tenho algum conhecimento desses produtos ou eu estou estudando sobre esses produtos. Com certeza vai cair na mão de alguém lá que vai olhar. Peraí, se eu tenho uma vaga, deixa eu chamar esse cara aqui. Entendeu? Então isso é a junção da gente usar as nossas habilidades comportamentais dentro da parte de preparação de currículo e do LinkedIn. Ir atrás das coisas, entendeu? Nessa parte eu digo assim que eu tava sendo um pouco cru, assim, que tipo, às vezes eu até encontrava o e-mail, assim, do RH, só chegava lá e só falava assim, quando vocês tiverem uma oportunidade aqui, tá aqui o meu currículo aí, por favor, me chame. Eu só mandava isso. É outra coisa que tá errado. Oportunidade. Tu quer oportunidade? Quer oportunidade? Eu quero. Quer oportunidade? Quero. E por que vocês não pegam? Por que estão esperando alguém oferecer oportunidade? Um dia eu fui num evento lá e o cara disse assim, vou dar oportunidade para alguém desse roteador aqui, não sei o que, barará. Quem quer a oportunidade? Eu levantei a mão, os outros caras levantaram. Daqui a pouco um cara levantou, passou caminhando por todo mundo, foi lá, juntou a caixa e pegou. E aí o cara, o que foi, Dercy? Tu pediu quem queria, eu quis. Eu vim aqui e peguei, isso aqui é meu, cara. Parabéns, é teu, pode levar. Já é. Eu me senti um bocó, né? Nossa. Então assim, né, cara, vamos atrás. Pega, faz o trabalho de casa, estuda sobre aquela empresa lá. Eu gostaria de trabalhar na empresa X, mesmo que não seja uma empresa de TI, mas que tem o setor de TI. Olha o que aquela empresa faz lá. E aí vai ali e manda um e-mail direto lá. Liga na empresa, vocês têm um setor de TI? Sim. Tem algum profissional na TI já? Sim. Tu pode me dar o e-mail dele? Claro. Né? Ou pode me dar o telefone, ou pode me transferir com ele? Fala com o cara. Gostaria de trabalhar contigo aí, assim, assado e tal. Sou iniciante na TI ainda, mas já estou estudando isso. Posso mandar meu currículo para ti? Ele não vai dizer que não. Pode, cara. Esses tempos eu abordei um cara na rua, cara. Eu tava saindo com a minha mulher de uma sorveteria que a gente tinha ido, e eu vi aqueles carros de TI, sabe? Aham. Me segurando assim, eu vou. Peguei, tomei coragem. Boa, cara. Peguei, puxei assim, cheguei do lado do cara, com licença, vocês estão contratando? Vocês estão precisando de gente na área? No momento a gente não tá contratando. Posso deixar meu currículo pelo menos contigo? Posso me dar o teu contato e tal, alguma coisa dele? Não, claro, me manda lá e assim que tiver alguma coisa a gente te avisa. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz. Vocês vão ver, cara, a gente vai organizar o currículo de vocês lá agora com todas essas dicas. Então a primeira tarefa de vocês é pegar e refazer o currículo. Tu foi lá e refez teu currículo, o que mudou daquele anterior porque tu mandou? Nada. Não botou nem que tá fazendo uma mentoria de TI, que tá adquirindo conhecimento? Esqueci de botar essa parte. Só a parte mais importante esqueceu. Mais nada. Só a mais importante esqueceu. Pois é. Não, mas agora eu vou... Entendeu? Vou arrumar. A gente tem que fazer o movimento, tem que ir atrás das coisas. Então é isso, a gente se organiza, a gente vai atrás do estudo, vai atrás do conhecimento, faz o trabalho de casa, bota no papel isso e faz o movimento atrás dos caras, não fica sentado esperando as coisas acontecerem. Manda os e-mails para as empresas, direto para as empresas, não manda para os RH, cara. Os RH, eles vão pegar e mandar junto com uma pilha de coisas lá. É válido, mas manda direto para as empresas. Deve ter um caminhão de... Só aqui em Caxias deve ter, sei lá, umas 30, 40 empresas, 50 empresas, acho. Talvez até mais. Do que faz. De infraestrutura. Se pegar de desenvolvimento de software, passa de 100. Manda direto para as empresas lá. Mostra onde chamar. Aqueles caras que me contrataram lá, eu conheci um cara que era comercial da empresa e eu disse pra ele, cara, você não tem vaga aberta lá? Ele, não tem. Mas posso mandar meu currículo? Assim, pode. Mandei, ele mandou para um cara, um belo dia. Daí o cara olhou lá no meu currículo, o quê? Cisco CCNA. Me chamou para conversar. E disse, não tem a vaga, mas eu vou abrir a vaga para ti. Então a gente tem que ir atrás. Proatividade. Entendeu? Então esse é o lance. Ficar esperando não vai resolver. Assim como quando a gente está lá dentro também, a evolução do conhecimento técnico,
também vai ser sempre a nossa produtividade. Não fique esperando que alguém vai te pegar pelo braço ali, porque tá todo mundo ocupado com o que tem que fazer. Então, vamos atrás das coisas que vai dar certo. Fechado? Fechado. Espero que tenha agregado bastante nesse capítulo, porque eu achei bem bacana falar sobre essas habilidades comportamentais, sobre esses soft skills e sobre essa parte da preparação do currículo. Já quero ver na semana que vem um outro currículo para quando a gente for falar da parte da entrevista. Né? Já estamos preparados agora, mesmo que está bem recente a nossa jornada aqui, mas acho que já tem bastante munição aí para já dar um upgrade no currículo, né? E Já tem uma bastante boa conhecimento já pra gente colocar, né, dentro. Exatamente. Então tá. Beleza? Muito obrigado pelo tempo de vocês aí. Espero vocês que estão nos assistindo aí tenham aproveitado bastante esse conteúdo aí. E tamo junto até o próximo episódio que a gente vai falar sobre a parte da entrevista. Que essa também eu adoro. É muito importante isso. Essa daí acho que a gente vai se puxar bastante Então nessa tá. daí. Com certeza. Beleza pura. Valeu, senhores. Um abraço. Até mais.